Olá, pessoas, paz e luz. Como sabemos, os fenômenos espíritas surgiram primeiramente lá na América do Norte, onde se ampliaram as experiências materiais e ficaram ali no campo do sobrenatural. Já os primeiros estudos sobre tais fenômenos e as suas consequências ocorreram na França, pois era um ambiente absolutamente adequado, graças inclusive a uma ciência que tinha acabado de nascer chamada de espiritualismo racional, tema que inclusive a gente já explorou anteriormente. Mas Kardec, para explicar o longo desenvolvimento do espiritismo, dividiu didaticamente em 6 períodos: o período da curiosidade, o filosófico, da luta, o religioso, o intermediário e, por fim, o da renovação social. O período da curiosidade se deu graças às famosas mesas girantes. O período filosófico surgiu com os diversos grupos de pesquisas, como os grupos do Sr. Rostand e Japet, nos quais muitos filósofos frequentavam e levantavam hipótese, anotavam cuidadosamente tudo em 50 cadernos. Esses cadernos, inclusive, foram entregues ao professor Rivail no ano de 1854, e eles ajudaram na culminância do lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec denomina o período de luta aquele assinalado inicialmente pelo Auto de Fé de Barcelona, ocorrido em 9 de outubro de 1861. Em seguida, o período religioso, que foi aquele baseado no Evangelho de Jesus, onde o próprio codificador buscava ânimo para o seu trabalho e ânimo para aqueles que seguiam os primeiros passos da doutrina espírita nascida na França. A fase intermediária é aquela onde os elementos das fases anteriores ainda estariam presentes, mas ajustando-se a entendimento mútuo e abrindo caminho para o último momento, que é o 6º, o período chamado de renovação social, que abrirá, segundo Kardec na época, o século XX, inaugurando o triunfo definitivo da união, da paz e da fraternidade entre os homens, fazendo com que surja, na verdade, uma grande crença baseada na prática evangélica. Daí, muitos pesquisadores atualmente dizerem que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Para Kardec, esses períodos do Espiritismo representam o cumprimento das profecias de Jesus, porque os tempos preditos estão chegados. E quando a verdade for restaurada, explica o Espírito Erasto, a sua claridade, inundando o mundo, fará entrar na sombra seus obscuros detratores, postos em evidências durante alguns instantes para sua própria confusão. O Espiritismo é uma resposta lúcida a um tempo de incredulidade e de desespero em relação ao espiritualismo. Por outro lado, não se trata de uma salvação exclusivista nem contemplativa. Lembramos que Deus não barganha sua submissão em troca de prazeres, nem castiga para revelar sua ira. Esse Deus foi criado pelos homens e não pelo Espiritismo. Na verdade, ele não existe. O que existe é um mundo novo que nos convida a cada um de nós a participar dessa incomensurável rede de bem. Trata-se de uma revolução moral, uma nova fase da humanidade. E essa fase não se dará, graças a Deus, através de cataclismo, catástrofes ou simplesmente com o fim do mundo, mas por uma adesão voluntária de cada um de nós a uma nova ordem por meio de uma abordagem psicológica, de agir, das relações interpessoais, de uma nova organização social, renovando hábitos, numa revisão de valores que a humanidade jamais conseguiu fazer, mas que sempre teve desejo de almejar. O Espiritismo surgiu para secundar a gestação de um mundo novo, um mundo de regeneração em direção a uma realidade feliz, que é o destino de cada um de nós. A frase onde o materialismo para e o espiritualismo continua pode ser compreendida como uma síntese filosófica e espiritual que aponta os limites do pensamento materialista e o alcance da visão espiritualista sobre a existência, sobre a vida humana. Mas sobre materialismo e espiritualismo a gente vai conversar na próxima semana e aprofundar esse significado junto com diversos outros pensamentos que traz e que baseia a autonomia espírita nesse momento que nós vivemos de renovação social, pensada,
planejada e vivida por Allan Kardec. Eu espero você na próxima semana, na próxima terça-feira. Até lá. Paz e luz.